Me chamo Caio, tenho 24 anos, nascido e criado em Florianópolis. Talvez minha história comece como a de muitos jovens que trabalham duro em busca de um sonho, mas ela tomou um rumo inesperado naquela manhã de quarta-feira, quando a porta de vidro do café se abriu e ela entrou, como se o mundo lá fora tivesse perdido a importância por um instante. Era começo de julho, e o ar da ilha ainda trazia aquela umidade suave do inverno catarinense. Eu estava na máquina de expresso, como de costume, preparando um latte duplo com leite vegetal para uma cliente que sempre chegava antes das 8. A vida seguia um ritmo previsível em Santo Antônio de Lisboa, um dos cantos mais charmosos e calmos de Floripa. E o nosso café artesanal, com mesinhas de madeira e plantas penduradas por todo o lado, parecia existir fora do tempo. Mas às 8h10, a rotina ganhou uma rachadura. Ela entrou. De salto baixo, vestido longo em tons neutros, cachecol jogado displicentemente sobre os ombros. Os cabelos castanhos, puxando para o cobre, presos de forma elegante, e os olhos havia um mundo ali. Caminhou devagar, como quem observa antes de se entregar. E eu, do outro lado do balcão, com a mão ainda segurando o porta-filtro, fiquei imóvel por um segundo a mais do que deveria. Bom dia, disse ela, com uma voz firme e doce ao mesmo tempo, olhando o quadro com os nomes dos cafés especiais do dia. Bom dia, respondi, com atraso e um sorriso que escapou sem autorização. Ela pediu um cappuccino com leite integral e se sentou na mesa perto da janela, sozinha. Abriu um caderno de capa preta e começou a escrever ou desenhar, não consegui saber ao certo. Mas o jeito como segurava a caneta, como se cada traço fosse um gesto de precisão e memória, me hipnotizou. Naquele dia, ela não disse mais nada. Nem precisou. Voltou no dia seguinte. E no outro. Sempre no mesmo horário. Sempre sozinha. Nos primeiros dias, trocávamos apenas cumprimentos breves. Eu anotava mentalmente cada detalhe, os brincos discretos de prata, o anel largo no dedo indicador, o modo como ela segurava a xícara com as duas mãos quando soprava o vapor. Ela não parecia apressada, como a maioria. Nem distante. Mas havia uma muralha silenciosa ao redor dela. E, ainda assim, algo nela me chamava, não de um jeito óbvio, mas como se minha curiosidade tivesse raízes. Meu colega de trabalho, Jonas, percebeu. Na terceira semana, enquanto lavávamos as louças atrás do balcão, ele comentou: Cara, essa mulher da janela, você tá diferente quando ela tá por aqui. Fingi que não entendi. Mas sabia que ele estava certo. Certa manhã, ela chegou com um lenço novo, azul marinho com bordas douradas, e usava um perfume levemente cítrico que chegou até mim antes mesmo que ela falasse. Enquanto preparava seu cappuccino, arrisquei: Esse azul combina com você. Ela ergueu os olhos devagar, com um leve sorriso nos cantos da boca. A maioria dos garotos da sua idade nem nota essas coisas, respondeu, como quem lança um desafio disfarçado de elogio. Senti o rosto esquentar, mas sustentei o olhar. Talvez eu não seja como a maioria, retruquei, tentando parecer confiante, embora por dentro tudo tremesse. Ela não respondeu de imediato. Apenas levou a xícara aos lábios, provou o café e olhou pela janela, como se pensasse em algo distante. Depois voltou os olhos para mim. Veremos. Desde aquele dia, algo mudou. Não nos falávamos muito mais, mas o silêncio entre nós ganhou um novo peso. Às vezes, ela chegava e sorria antes mesmo de pedir. Eu passava a manhã pensando se o café estava no ponto, se o leite tinha espumado na medida certa. E, quando ela se levantava e se despedia com um aceno discreto, eu sentia falta antes mesmo da porta se fechar. Não era paixão, ainda. Era algo mais sutil, mais antigo. Como se eu já soubesse que ela traria reviravoltas, mesmo sem conhecer seu nome. Sim, naquele café à beira da baía, entre a espuma do leite e o cheiro de café moído na hora, minha vida começava a se entrelaçar com a dela. E tudo começou às 8h10, com uma xícara, um olhar e um elogio que escapou sem querer. Foi quando ela sorriu antes mesmo de me ver que eu soube, estava na hora de arriscar. A manhã estava luminosa em Santo Antônio de Lisboa,
e uma brisa morna vinda do mar atravessava a entrada do café com suavidade. Eu estava limpando a máquina de expresso quando a vi atravessar a rua. Dessa vez, não havia distração em seus gestos, nem olhos no celular, nem caderno nas mãos. Ela simplesmente caminhava, como quem sabe exatamente aonde quer chegar. E antes de empurrar a porta de vidro, ela sorriu. Não para mim, não para ninguém. Mas aquele sorriso, espontâneo, de canto de boca, surgiu com a leveza de quem está em paz. E foi o suficiente para me desmontar. Respirei fundo. Já fazia mais de um mês que Lívia, sim, agora eu sabia o nome dela, frequentava o café. Ela havia deixado escapar numa conversa com Jonas, quando ele elogiou a caligrafia no caderno dela. Lívia, ela disse, sem oferecer sobrenome. E desde então, esse nome ganhava ecos dentro de mim. Aquele sorriso era meu sinal. Eu precisava fazer algo. Não aguentava mais aquele suspense disfarçado de rotina. As xícaras, os cafés, os acenos, tudo isso já formava uma coreografia sutil entre nós, mas eu queria atravessar o palco. Queria dançar junto. Você viu isso? Murmurei para Jonas, apontando discretamente. O quê? Ela sorriu. Antes de entrar. Ele me lançou um olhar confuso. E isso quer dizer que ela está à vontade aqui. Que talvez esteja esperando algo. Sei lá. Jonas balançou a cabeça e riu. Cara, se tu não tomar coragem agora, vai acabar servindo café no casamento dela. Aquilo me atingiu em cheio. Eu precisava fazer alguma coisa. Passei o resto da manhã pensando em como abordá-la sem parecer invasivo. Eu não queria interromper seus silêncios nem invadir seus gestos. Queria ser parte daquele mundo contido, não um ruído. Depois do expediente, sentei no banco da praça em frente ao trapiche e peguei o celular. Abri o Instagram do Parque de Coqueiros. Eles fariam uma feira de luzes no sábado à noite, com barracas de comida, música instrumental e instalações artísticas. Algo leve, bonito e íntimo. O tipo de lugar onde palavras podiam nascer entre um piscar de luzes e outro. Voltei para casa e preparei tudo mentalmente, a roupa, o horário, o que diria. No dia seguinte, quando ela chegou, eu estava preparado. Dessa vez, esperei até que ela terminasse o café. Quando se levantou, com o caderno fechado sob o braço, me aproximei devagar. Lívia? Chamei, e meu coração acelerou. Ela parou e virou-se com um olhar calmo, mas curioso. Sim? Eu queria te fazer um convite. Vai ter uma feira de luzes no Parque de Coqueiros, sábado à noite. É um lugar bonito, acho que você ia gostar. Luzes, música, comida, pensei que seria bom te ver fora daqui. Ela arqueou uma sobrancelha, com um leve sorriso nos lábios. Fora daqui? Digo, fora do café. Em outro ritmo, sem xícaras entre a gente. Ela inclinou levemente a cabeça, como se estivesse pesando as palavras, os gestos, o tempo. E então disse: Você é ousado, Caio. Meu nome na boca dela soou como algo recém-descoberto. Talvez eu esteja só curioso, respondi, tentando esconder o nervosismo. Lívia sorriu, dessa vez abertamente. Sábado, às 7. Eu passo na frente do seu prédio. Você não sabe onde eu moro. Mas posso descobrir. Ela riu baixo. Rua das Palmeiras, número 42. Terceiro andar. Estarei pronta. Saiu do café sem se virar. E eu fiquei parado, com uma alegria estranha explodindo por dentro, como se tivesse acabado de vencer uma corrida sem saber que estava correndo. No sábado, usei a melhor camisa que tinha. Aquela azul de linho, com os botões de madeira clara. Estava frio, então levei um casaco reserva no carro, só por precaução. Fui buscar Lívia com as mãos suando e o coração parecendo uma escola de samba. Ela desceu às 7 em ponto. Usava um casaco creme, um cachecol verde musgo e um sorriso discreto que já valia a noite inteira. Entrou no carro como quem aceita um convite para uma aventura, não um compromisso. Bonito o cheiro do seu carro, comentou.
É o desinfetante de lavanda. Eu exagerei. Ela riu. Continua sendo bonito. A travessia da ponte Hercílio Luz com as luzes da cidade refletindo na água parecia anunciar algo novo. O parque estava iluminado, cheio de famílias, casais, crianças correndo entre as barracas coloridas. Caminhamos devagar. Paramos para experimentar empanadas chilenas, depois chocolate quente com especiarias. Rimos com os tropeços nas cordas de luzes. Lívia observava tudo com olhos de estrangeira, e, de certo modo, era. Tinha chegado há poucos meses em Floripa, vinda de Curitiba, em busca de recomeços. Conversamos sobre arquitetura, cafés, infância. Eu falei dos meus planos de abrir um negócio próprio. Ela ouviu com atenção de quem realmente queria saber. Não como quem espera sua vez de falar. Em um momento, sob um corredor de lâmpadas penduradas entre árvores, ela parou e disse: Não me lembro da última vez que fiz algo assim. Assim como? Algo leve. Sem motivo. Só porque sim. Eu queria dizer tanta coisa naquele instante. Mas me limitei a sorrir e pegar na mão dela, um gesto simples, quase instintivo. Ela não recuou. Apenas entrelaçou os dedos aos meus e seguimos caminhando. Quando a deixei em casa, houve um silêncio carregado de coisas não ditas. Ela apenas disse obrigada e desceu. E eu, do carro, assisti até a porta do prédio se fechar. Era só o começo. Mas um começo com raízes. A frase ainda ecoava dentro de mim, mesmo dias depois daquela noite no Parque de Coqueiros. Era como se ela tivesse deixado aquela confissão pairando no ar, como um lençol leve balançando no varal ao vento. Havia algo de íntimo naquilo. Não era sobre o passeio em si, mas sobre o que ele significava para ela. E para mim. Nos dias seguintes, a dinâmica entre nós mudou de forma sutil, mas definitiva. Lívia continuava indo ao café, quase sempre no mesmo horário. Mas agora, em vez de sentar perto da janela com o caderno, às vezes ela se aproximava do balcão, esperava o café ficar pronto em pé, trocava 3 ou 4 frases comigo que soavam mais naturais, menos calculadas. Dormiu bem? Perguntou certa manhã, com o rosto ainda levemente rosado do frio. Melhor do que de costume, respondi, tentando esconder a surpresa. Ela assentiu com um leve sorriso e levou a xícara aos lábios. Ficamos em silêncio por alguns segundos, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já dividiram alguma coisa verdadeira. Foi na sexta-feira da semana seguinte que ela me chamou. Caio, disse, quando eu já estava fechando o caixa. Vai estar livre amanhã? Sábado. Fingi pensar. Só tenho um compromisso às 8, admirar o pôr do sol sozinho. Mas posso cancelar. Ela sorriu. Então, posso te buscar às 5? Pensei em devolver o convite. Um lugar diferente, só porque sim. Claro, respondi, com o coração pulando. Onde? Surpresa. Mas leve uma blusa, disse, virando-se para sair. No sábado, o céu tinha aquele tom dourado que só Florianópolis sabe oferecer. Lívia apareceu no meu portão num carro branco, pequeno, elegante. Ela usava um vestido longo de linho e uma jaqueta jeans por cima. O cabelo estava preso de um jeito simples, mas havia algo nela que sempre parecia feito sob medida. Pronto para se perder? Perguntou. Desde o momento em que te vi entrando naquele café. Ela apenas riu e fez um gesto para eu entrar no carro. Seguimos pelas curvas internas da ilha, por caminhos que eu não costumava fazer. Depois de cerca de 40 minutos, ela estacionou num ponto cercado por mata nativa, com uma trilha de terra batida à frente. Confia em mim? Perguntou. Você é arquiteta, não é guia de trilha, brinquei. Sou boa em encontrar lugares bonitos. Caminhamos por cerca de 10 minutos, entre árvores, sons de pássaros e o cheiro forte da mata úmida. Até que, ao virar uma pequena curva, o cenário se abriu, um lago escondido entre colinas baixas, com águas calmas refletindo o céu. Havia uma mesa rústica de madeira debaixo de uma árvore, e uma toalha quadriculada já estendida. Sobre ela, frutas cortadas,
queijos, pães, um vinho branco dentro de um cooler improvisado. Você montou tudo isso? Cheguei aqui mais cedo, respondeu, tirando os sapatos e sentando na toalha. Queria que estivesse pronto quando a gente chegasse. Isso é surreal, só porque estamos acostumados com o básico, disse, enquanto servia o vinho. Comemos devagar, conversando sobre coisas banais, livros, músicas, comidas de infância. Ela contou que era apaixonada por bolinhos de chuva, e eu prometi que faria os melhores da ilha algum dia. Depois, ficamos em silêncio por um tempo, observando a luz do fim da tarde se deitar sobre o lago. E então ela falou: Caio, posso te contar uma coisa? Claro. Ela respirou fundo, segurou a taça com as duas mãos e fixou o olhar na água. Eu perdi minha família num acidente. Faz 3 anos. Meu marido e meus 2 filhos estavam voltando de uma viagem de fim de semana. Eu tinha ficado por causa de um projeto. Sua voz falhou por um segundo, mas ela prosseguiu. Nunca mais fui a mesma depois da ligação que recebi naquela noite. Fiquei em silêncio. As palavras haviam evaporado. Mudei para cá tentando recomeçar. Mas, às vezes, só consigo sentir que estou sobrevivendo, disse, agora com os olhos marejados. E o café, as tuas gentilezas, teu jeito, me fizeram lembrar que ainda é possível sentir algo bom sem culpa. Aquela confissão me atravessou como uma onda silenciosa. Eu me aproximei devagar, sentei ao lado dela sem dizer nada. Só encostei minha mão na dela, com a delicadeza de quem toca uma ferida ainda exposta. Obrigado por confiar em mim com isso, sussurrei. Ela sentiu, apertando levemente meus dedos. O silêncio que veio depois não era incômodo. Era necessário. O tipo de silêncio que acolhe, que respeita, que escuta. Ficamos ali, vendo o céu escurecer, as primeiras estrelas surgirem. Ela encostou a cabeça no meu ombro por alguns minutos, e eu soube que, mesmo que nada além disso acontecesse entre nós, aquele momento já valia uma vida inteira. Na volta, não falamos muito. Só uma música instrumental no carro e as luzes da cidade ao longe. Quando a deixei em casa, ela não disse obrigada. Apenas olhou nos meus olhos, tocou meu rosto com a ponta dos dedos e entrou. Foi o toque mais leve, e mais pesado, que já recebi. Era uma terça-feira de céu limpo, e o vento soprava com calma pelos morros de Floripa. O convite veio de forma repentina. Lívia apareceu no café mais tarde do que o habitual, com os cabelos soltos, óculos escuros e um ar sereno, porém decidido. Termina às 4 hoje, né? Perguntou, enquanto pegava o cappuccino que eu acabará de preparar. Sim. Por quê? Vou passar aqui depois. Quero te levar a um lugar. Posso saber onde? Não. Mas levo uma toalha. E fome, disse com um sorriso enigmático. A tarde demorou a passar. Pela primeira vez em semanas, queimei um café e errei o troco de um cliente. Jonas zombou da minha cara, dizendo que eu parecia adolescente esperando mensagem. Às 4 em ponto, fechei o caixa e fui para a calçada. Lívia chegou dirigindo o mesmo carro branco, com uma cesta de vime no banco de trás. Vamos? Perguntou, abrindo a porta do passageiro. Durante o trajeto, ela não falou muito. Colocou uma playlist instrumental suave e deixou que a música preenchesse os espaços. Seguimos por caminhos que eu mal conhecia, atravessando bairros menos turísticos da ilha e subindo por trilhas estreitas de paralelepípedo e terra. Cerca de 50 minutos depois, chegamos a um lugar isolado, cercado por mata nativa. Não havia placas, nem sinal de internet. Descemos do carro e seguimos a pé por uma pequena trilha entre as árvores. Eu carregava a toalha, ela a cesta. E então, como se o cenário tivesse sido escondido por um véu durante todos os anos da minha vida, surgiu diante de nós, um lago pequeno e silencioso, cercado de vegetação, espelhos d'água que refletiam as nuvens e um gramado limpo como se tivesse sido varrido pelo vento. Havia uma única árvore de tronco largo à beira da água, com galhos baixos que tocavam a superfície. Esse lugar, comecei a dizer, sem saber como terminar a frase.
Eu venho aqui desde que me mudei. Nunca trouxe ninguém. Até hoje. Estendi a toalha e ajudei a atirar os itens da cesta. Havia quiche de alho poró, uvas, queijo brie, 2 copos e suco natural de maracujá com hortelã. Nada era improvisado. Cada detalhe parecia ter sido pensado com cuidado. Gosto de criar espaços onde o tempo desacelera, disse ela, servindo o suco. Arquitetura também é isso, sabia? Não só prédios, mas atmosferas. E por que quis me trazer aqui? Ela me olhou por alguns segundos antes de responder. Porque há coisas que não se dizem entre cafés e janelas. Há dores que precisam de árvores, silêncio e tempo. Sentamos e comemos em silêncio por alguns minutos. O céu refletia tons quentes no lago. O tempo parecia ter sido domado. Quando meus filhos eram pequenos, começou ela, sem aviso, eu fazia piqueniques como este em um parque em Curitiba. Levava os 2 embaixo dos braços, a cesta pendurada no ombro. Meu marido brincava de pega-pega com eles enquanto eu montava tudo. Ela fez uma pausa, como se escutasse vozes que só ela podia ouvir. Depois do acidente, passei meses sem conseguir sair de casa. A cama parecia o único lugar aceitável. Tudo fora dela era absurdo demais. As pessoas falando de séries, contas, projetos, e eu só queria parar de existir sem que ninguém notasse. Eu a ouvi com a atenção de quem segura um vaso de cristal rachado, não por medo de quebrar, mas por saber que ali dentro há algo insubstituível. Um dia, sentei sozinha num parque, numa tarde qualquer, e percebi que não chorava havia semanas. Não porque a dor tinha passado, mas porque ela tinha mudado de lugar. Deixou de gritar e passou a sussurrar. E foi nesse sussurro que voltei a respirar. E foi assim que veio para Floripa? Perguntei com cautela. Ela assentiu. Vendi tudo. Pedi demissão do escritório. Aluguei um apartamento pequeno com vista para o mar. Quis reconstruir uma versão de mim que não fosse só sobrevivente. E, no meio disso você. Eu? Ela me olhou com uma ternura que me desmontou. Você chegou como o café passado na hora certa. Suave. Quente. Presente. E sem exigir nada. Fiquei sem palavras. O ar ao nosso redor parecia mais denso, como se o mundo tivesse parado para ouvir aquela conversa. Eu nunca vivi algo como isso, murmurei. Nem eu, disse ela. E talvez seja exatamente isso que o torna tão precioso. Nos deitamos na grama depois do lanche. Ela encostou a cabeça no meu peito, e eu senti o ritmo calmo da sua respiração. As árvores estalavam ao longe, pássaros se moviam entre galhos, e o mundo seguia. Mas, ali, naquele recorte de tempo, havia apenas nós 2. E a presença de tudo que já tínhamos perdido e sobrevivido. Na volta, Lívia dirigiu em silêncio, uma mão no volante, a outra sobre a minha. E eu soube, com a mesma clareza do início, que aquele momento tinha um lugar fixo dentro de mim. Um lago sem nome. Um espaço de memória onde a dor se transformava em afeto. Era noite em Florianópolis. Uma daquelas noites frias de agosto, em que o vento sopra do mar com uma calma cortante e os sons da cidade se recolhem mais cedo. Eu estava no banco do passageiro, os vidros levemente embaçados e uma trilha instrumental preenchendo o silêncio entre nós. Lívia dirigia em direção ao norte da ilha, subindo pelas ruas sinuosas que levavam ao mirante do Morro da Cruz. O carro avançava devagar, como se o tempo fosse maleável nas mãos dela. Vestia um casaco longo e cinza, com gola alta, e usava aquele perfume discreto que agora fazia parte da minha memória afetiva. Seu rosto, iluminado pelas luzes do painel, tinha uma serenidade que sempre me confundia, era beleza ou era tristeza contida. Não me disse por que queria ir até lá. Apenas mandou uma mensagem no fim da tarde. Se puder, te busco às 7. Tenho um lugar para te mostrar. Eu disse sim antes de pensar. Porque, com Lívia, toda hesitação parecia desperdício. Chegamos ao topo do mirante quando a cidade já era um mar de pontos dourados. A ponte Hercílio Luz reluzia como um colar esquecido sobre a água.
Floripa vista de cima parecia mais silenciosa, mais frágil. Como se cada luz ali embaixo contivesse uma história que poderia se apagar a qualquer momento. Lívia saiu do carro sem pressa e me chamou com um gesto. Segui até o parapeito, onde o vento era mais forte. Ela ficou em silêncio por um tempo, observando. Depois, murmurou. Às vezes, eu só venho aqui para lembrar que ainda estou viva. E funciona? Perguntei. Ela virou o rosto para mim e sorriu com melancolia. Às vezes sim. Outras, fico apenas olhando e tentando não me dissolver. Tirou uma pequena sacola de papel da bolsa. Trouxe algo para comer. Pensei que, se viesse sozinha, não teria graça. Dentro havia 2 potes, um com pad thai, outro com curry amarelo. Comida tailandesa. Ainda estava quente. Pad thai no mirante? Ri. Você é realmente imprevisível. E você continua aceitando isso com uma naturalidade estranha. Sentamos em um dos bancos de madeira. O vapor da comida subia entre nós como uma espécie de prece. Comemos devagar. À nossa volta, outros casais, algumas famílias, turistas tentando tirar selfies com as luzes ao fundo. Mas parecia que nenhum som nos tocava. Sabe o que mais gosto em você? Ela disse, entre uma garfada e outra. O quê? Que você escuta. Não tenta consertar nada. Só escuta. Fiquei em silêncio, absorvendo aquilo. Eu achava que não tinha mais espaço para isso, continuou. Para alguém entrar com leveza. Sem exigir, sem cobrar, sem dramatizar. Eu não sei ser diferente. Dei de ombros. Sorte a minha, disse, com um olhar que durou segundos demais. Terminamos a comida e ficamos ali, lado a lado, os ombros quase se tocando, o frio encostando na pele. Você se sente sozinho? Ela perguntou de repente. Às vezes. Mas não do jeito triste. É como um espaço. Onde posso ouvir meus próprios pensamentos. E às vezes me assustam. Ela assentiu. Eu também. Mesmo com gente por perto, às vezes me sinto ausente. Como se estivesse olhando tudo de um lugar que ninguém vê. Eu vejo, sussurrei. Ela me olhou. Não havia expectativa, nem romantização naquele olhar. Apenas verdade. Você me vê, Caio. E isso muda tudo. Houve um silêncio longo depois disso. Um silêncio diferente dos outros que havíamos partilhado. Não era um vazio. Era cheio. Carregado de tudo que não precisa ser dito porque já foi sentido. Ela encostou a cabeça no meu ombro, devagar, como quem testa a temperatura de um afeto. E eu a recebi como se aquele gesto fosse o único possível no mundo. Não sei o que somos, murmurou. Mas sei que você tem me feito bem. E isso é mais do que posso dizer de quase tudo nos últimos anos. Também não sei o que somos. Mas sei que não quero que isso acabe tão cedo. Pode não acabar nunca, disse ela, mesmo que um dia a gente se afaste. Como assim? Tem presenças que ficam mesmo quando viram ausência. Ficamos ali por mais tempo. O frio aumentando. As luzes da cidade tremeluzindo lá embaixo. E eu sentindo, com uma clareza absurda, que aquela mulher estava me mudando, sem esforço, sem promessas, sem rumo. Apenas existindo ao meu lado. Quando ela me deixou em casa, o carro ficou ligado por alguns segundos antes de ela desligar os faróis. Olhou para frente, depois para mim. Boa noite, Caio. Boa noite, Lívia. Ela não me tocou. Não me beijou. Mas sorriu. E o sorriso dela, naquele instante, valeu mais do que qualquer gesto que eu pudesse desejar. Foi no carro. Uma noite comum, depois de um jantar num restaurante pequeno na Lagoa da Conceição, onde ela pediu moqueca vegetariana e eu fui de risoto de cogumelos. A conversa havia sido leve, filmes, viagens que ainda queríamos fazer, memórias engraçadas de infância. Rimos bastante, como sempre. Mas havia algo em mim que, naquela noite, pedia por definição. Não um rótulo.
Não um contrato, mas algum chão sob os pés. Estávamos parados em frente ao meu prédio. A chuva batia de leve no vidro do carro, e a rua estava quase vazia. Eu olhava para as gotas escorrendo lentamente, tentando encontrar coragem para romper aquele silêncio confortável, porém denso. Lívia, chamei. HM? Posso te perguntar uma coisa? Claro. Engoli em seco. Não era fácil dizer. Mas eu precisava. Você acha que somos só amigos? Ela virou o rosto para mim. A expressão neutra, os olhos atentos. Não parecia surpresa, mas também não tinha uma resposta pronta. Por que está me perguntando isso? Porque, às vezes, sinto que estou andando em círculos. Me sinto próximo de você como nunca estive de ninguém, mas não sei onde estou pisando. Ela baixou os olhos por um instante. Depois voltou a me encarar. Caio, eu não sei o que te responder. Sabe, sim. Ela suspirou, apertando as mãos no colo. Eu gosto de você. Muito. Gosto da forma como me olha, como me escuta, como me faz sentir viva de novo. Mas ainda estou reconstruindo pedaços meus que não sei se aguentam mais uma entrega. Ainda não sei amar de novo sem medo. E você merece alguém inteiro. E se eu não quiser inteiro? Disparei, antes que pudesse me controlar. E se eu estiver disposto a aceitar você do jeito que é, agora? Ela balançou a cabeça, com um meio sorriso triste. Isso é bonito, mas não é justo. Com você. Com a gente. E nem comigo. Mas e tudo que vivemos até aqui? As conversas, os olhares, os silêncios. Isso não significa nada? Significa. Claro que significa. Mas nem tudo que é verdadeiro precisa virar um romance. Então o que somos? Ela demorou para responder. Olhou pela janela, como se buscasse lá fora uma explicação para o que havia dentro. Talvez sejamos um encontro. Intenso, honesto, profundo. Mas um encontro. Não um destino. As palavras dela me cortaram sem violência. Era uma dor fina, que não vinha com raiva ou frustração, mas com a tristeza de quem entende. Assenti devagar, olhando para o painel do carro, onde a luz do velocímetro ainda brilhava azul. Meu coração estava pesado, mas não havia arrependimento. Apenas aquela sensação amarga de quem queria continuar um caminho que não tem mais chão. Eu só precisava saber, murmurei. Ela esticou a mão e tocou meu rosto com delicadeza. Você me devolveu algo que eu achei que nunca mais teria. A confiança em ser vista. Em ser cuidada, mesmo sem promessas. Isso eu levo comigo. E, se um dia eu me sentir pronta, talvez. Mas eu não posso te pedir para esperar. E nem quero te prender. Você não me prende. Você me liberta. Ela sorriu, emocionada. Você é um homem raro, Caio. Por isso eu preciso ser honesta com você. O que sentimos é real. Mas talvez não seja viável. Pelo menos agora. Houve um silêncio longo. Depois, ela desligou o carro. Vem cá, disse. Nos abraçamos ali mesmo, entre bancos e freios de mão. Um abraço demorado, profundo. Não tinha desejo, não tinha posse. Só a pureza de um afeto que sabia ser finito, mas não menos verdadeiro por isso. Quando saí, a chuva havia parado. Subi para o meu apartamento sentindo um vazio estranho, não por perda, mas por uma ausência anunciada com carinho. Como se um capítulo tivesse terminado sem pressa, mas com um ponto final. Naquela noite, não chorei. Só sentei na sacada com uma manta nos ombros, olhando as luzes da cidade, lembrando do cheiro dela, das mãos quentes segurando as minhas, das palavras ditas e não ditas. Não éramos amigos. Mas também não éramos amantes. Éramos algo entre. Algo raro. E talvez fosse isso o mais bonito, e o mais difícil de aceitar. Foi no meio de uma tarde qualquer, no café onde tudo havia começado. O lugar estava especialmente silencioso naquele dia.
Talvez fosse a baixa temporada, ou apenas o ritmo sonolento de um dia nublado em Santo Antônio de Lisboa. Eu limpava a máquina de expresso quando vi Liv entrar, usando uma jaqueta de couro escura e o cabelo preso num coque desfeito. Trazia um envelope na mão e um olhar diferente, não triste, nem distante. Apenas resolvido. Ela se aproximou do balcão e sorriu, mas sem o brilho habitual. Tem um café forte aí para mim? Sempre. Mas hoje parece que você precisa mais do que o normal. Talvez, disse, pousando o envelope na bancada. Fiz o café em silêncio, sentindo o coração bater mais rápido sem entender por quê. Quando servi a xícara, ela olhou para mim como se tivesse algo grande engasgado na garganta. E então disse: Vou me mudar semana que vem. O mundo pareceu diminuir. O som da máquina, a conversa distante de um casal numa mesa do canto, tudo ficou abafado. Mudar. Como assim? Vou para Minas. Interior. Uma prima me ofereceu um espaço para morar e trabalhar com ela. É uma oportunidade. E eu preciso desse recomeço. Fiquei ali, parado, tentando entender o que aquela frase carregava. Era mais do que uma mudança de endereço. Era um adeus disfarçado de nova etapa. Você decidiu isso agora? Venho pensando há semanas. Mas só tive coragem de confirmar hoje. Não queria te contar por mensagem. E também não queria desaparecer. Ela pegou a xícara, tomou um gole e respirou fundo antes de continuar. Sei que pode parecer repentino, mas não é. Estou tentando ser fiel a mim mesma. E por mais que Floripa tenha sido importante, sinto que meu ciclo aqui acabou. E eu? Perguntei, sem conseguir esconder a dor. Você foi essencial nessa reconstrução. Talvez eu nunca tenha te dito isso com todas as letras, mas tua presença me fez lembrar que é possível ser tocada sem ser ferida. Que é possível existir sem carregar a culpa do que passou. Ela olhou ao redor, depois fixou os olhos nos meus. Eu te escolhi para dividir meus silêncios. Isso não é pouco. Mas agora preciso de outros silêncios. De outras paisagens. Assenti devagar, tentando processar tudo. Você vai voltar? Ela sorriu de leve. Não sei. Talvez. Mas não como antes. Posso te escrever? Por favor. Só não me espera. Vive tua vida, Caio. Com a intensidade que você tem. Com essa alma boa que carrega. Não deixa que essa história se transforme em corrente. Deixa que seja lembrança. Forte, mas leve. Houve um silêncio denso entre nós. E então, com o cuidado de quem entrega um presente delicado, ela estendeu a mão e segurou a minha. Obrigada por tudo. Você me deu um tipo de amor que não exige posse. E isso me libertou mais do que você imagina. Eu queria ter feito mais. Você fez o que ninguém mais conseguiu. Ela se levantou, deixou uma nota dobrada na bandeja e saiu andando devagar, sem olhar para trás. Naquele dia, a mesa dela na janela ficou vazia. E ficou assim nos dias seguintes. E no outro mês. E na estação seguinte. As pessoas continuaram vindo ao café, pedindo cafés especiais, sentando onde calhava. Mas aquela mesa, para mim, carregava a ausência mais silenciosa que já senti. Nos dias seguintes, respondemos algumas mensagens. Curta, sincera. Ela me mandou uma foto do quintal da nova casa, um banco de madeira sob uma árvore grande, uma xícara de chá equilibrada no joelho. Escreveu: Tem um silêncio bonito aqui. Mas é outro. Respondi: Sigo com o som do vapor do leite e do café moído. Mas tem coisa tua em cada manhã. E depois disso, deixamos o tempo fazer seu trabalho. Eu não fui ao aeroporto. Ela não quis despedidas dramáticas. Disse que o melhor jeito de sair era deixar uma parte boa sua em alguém, e isso ela já tinha feito. Naquela semana, preparei um café especial e coloquei na mesa da janela. Não por hábito. Por respeito. Por gratidão. E por amor, mesmo que ele não tivesse nome, nem futuro.
Ela não foi embora de verdade. Ficou em mim de um jeito que ninguém mais ficou. Meses se passaram desde que Lívia seguiu viagem rumo ao interior de Minas. O outono chegou, e com ele vieram manhãs mais frescas, neblina sobre o mar e um silêncio diferente no café. Não era ausência, tampouco tristeza. Era a presença dela, diluída no tempo, enraizada nos pequenos gestos que se repetem sem que a gente perceba. Todas as manhãs eu seguia meu ritual: abrir as janelas, testar a máquina de expresso, repor os grãos na prateleira, colocar a playlist instrumental baixinho no fundo. E, sem perceber, olhava sempre para a mesa da janela, aquela onde ela costumava se sentar com o caderno preto e os olhos perdidos entre a espuma do cappuccino e as lembranças que nunca me contou por inteiro. Ela estava lá. Não no sentido literal, mas na forma como eu passava o leite, no cuidado com que aquecia as xícaras, no modo como ajustava o avental antes de começar o expediente. Estava no gesto involuntário de reservar aquela mesa, mesmo sem ninguém pedir. E estava, sobretudo, na minha escuta. Porque depois de Lívia, eu aprendi a ouvir de verdade. De vez em quando, trocávamos mensagens curtas. Nenhuma promessa de reencontro. Nenhuma saudade que exigisse respostas. Apenas pequenos relatos de vida. Hoje montei uma estante nova no ateliê. Ficou torta, mas charmosa. Experimentei fazer seu pad thai. Quase incendiei a cozinha. Tem um pássaro que canta sempre às 5h45 aqui. Me acorda melhor que qualquer despertador. E eu respondia com coisas como: hoje um cliente falou que meu café tem gosto de abraço. Lembrei de você. A cadeira que você sempre usava está com a madeira rangendo. Mas não tenho coragem de trocar. O pôr do sol ontem me fez parar no meio da rua. Você teria amado. Era assim. Simples. Sincero. Como sempre foi com ela. O tempo foi me transformando, e eu fui deixando de procurar substituições. Outras pessoas entraram na minha vida, amigas, colegas, até flertes. Mas nada me levou a comparar. Porque Lívia não era parâmetro. Ela era exceção. Comecei a investir mais seriamente no meu projeto de empreendedorismo. Abri um canal sobre cafés artesanais, comecei a ministrar oficinas aos fins de semana, ensinei senhorinhas do bairro a moer grãos com moedores manuais que importei. E, um dia, percebi que estava feliz. Não do tipo eufórico, mas do tipo sereno. O tipo de felicidade que se instala sem alarde, como o sol da manhã entrando pela janela. Lívia continuava presente nas decisões pequenas. Quando eu hesitava em fazer algo novo, lembrava da frase que ela me disse certa vez, no mirante. Tem presenças que ficam mesmo quando viram ausência. E era isso. Ela ficou. Ficou na forma como aprendi a cuidar sem cobrar. A dar espaço. A admirar sem desejar controlar. A respeitar o tempo do outro. Ficou nos conselhos silenciosos, nas pausas antes de reagir, na leveza com que aprendi a lidar com a fragilidade, minha e dos outros. Uma noite, recebi uma mensagem dela sem texto. Apenas uma foto, ela em frente a um lago, sentada sobre uma manta, segurando um livro de capa preta. Ao fundo, uma árvore grande, muito parecida com aquela do piquenique em Floripa. Era como se ela tivesse levado nosso momento para outro lugar, recriado a atmosfera com as próprias mãos. Respondi apenas com um emoji de coração. E ela mandou um áudio. O silêncio daqui tem o som do que vivemos. Às vezes me pego sorrindo por lembrar de você preparando meu café como se fosse a coisa mais importante do mundo. E talvez fosse mesmo. Obrigada por me ter visto quando ninguém mais via. Ouvi aquele áudio mais 7 vezes antes de dormir. E, na última, percebi que havia algo encerrado ali. Não como quem fecha uma porta. Mas como quem guarda uma fotografia dentro de um livro, para um dia, talvez, reencontrar. Hoje, quando alguém me pergunta se já amei alguém de verdade, eu não penso em beijos, nem em jantares românticos, nem em declarações. Penso numa mulher sentada perto da janela, escrevendo com calma, tomando café em silêncio. Penso nos olhos dela atravessando os meus sem pressa,
como quem vê além da superfície. Não sei se um dia vou reencontrá-la. Não faço planos. Mas sei que o que vivemos foi real. E isso basta. Porque às vezes, o amor não precisa durar uma vida para ser eterno. Às vezes, ele só precisa ser vivido com verdade. E às vezes, ser notado, profundamente, genuinamente, é tudo o que alguém precisa.